Vamos mudar a pauta agora, falar sobre o Supremo Tribunal Federal, CPI do crime organizado, porque a CPI aprovou a quebra do sigilo do Dias Toffoli, sigilo da empresa do Toffoli, melhor dizendo, né? A gente está acompanhando esse caso, a CPI do crime organizado aprovou um requerimento de quebra de sigilo da Maridit Participações, acho que fala assim, a empresa da qual o ministro é sócio e recebeu o pagamento de fundo ligado ao Banco Master pela venda do resort Taiaiá, no Paraná. O requerimento da autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, requer que o COAF proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático da empresa ligada ao Toffoli, além do envio do relatório de inteligência financeira da empresa para a comissão. A quebra do sigilo abarca o período de janeiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026. O senador disse para a Mônica Bergamo na Folha que é um passo histórico para o fim da impunidade no Brasil. Os sigilos do Master também foram quebrados. Dani. Olha, isso só prova que o calvário do Supremo Tribunal Federal, por conta do caso Master, está longe do fim. E olha, se a gente linkar isso com a coluna que trouxe na segunda-feira, né, mostrando diagnósticos de especialistas que já estavam tendo acesso às pesquisas internas dos partidos, né, dizendo que esse caso do Supremo Tribunal Federal deu gás aí à oposição. A gente olha a pesquisa Atlas, publicada hoje, mostrando Flávio Bolsonaro empatado com Luiz Inácio Lula da Silva, a gente entende o tamanho do pepino, né? A CPMI pediu um escopo grande para escrutinar aí as contas da Maridit, lembrando que o ministro Dias Toffoli reconheceu ter recebido ali cerca de 35 milhões de reais pela venda de sua parte nessa empresa, que era dona de um resort, né? A CPMI agora vai tentar entender, e o senador Alessandro Vieira é delegado de polícia, então sabe exatamente o que é que está fazendo. Tentar entender se houve outro tipo de repasse, se Toffoli recebia regularmente por conta dessa Maridit, se essas operações estavam realmente todas declaradas, como afirmou o ministro em nota. É um senhor constrangimento. Para piorar, a CPMI também decidiu convocar os dois irmãos de Dias Toffoli, que eram sócios dele na Maridit. Então, assim, vão precisar ingressar aonde? Com um mandado de segurança para não serem obrigados a comparecer na CPMI. No próprio Supremo Tribunal Federal. Aí você imagina o constrangimento do cidadão ou da cidadã, no caso a ministra Carmen Lúcia, a única possível, que for sorteado para receber esse mandado de segurança dos irmãos de um colega. A situação é toda horrorosa, Sarza, a situação é toda horrorosa e mostra que, o calvário do Supremo está longe do fim. A tentativa da corte de se fechar ali, adotando uma saída corporativa, afastando uma investigação de Toffoli, afastando a suspeição de Toffoli, repassando o inquérito para André Mendonça, está longe. Foi uma tentativa de tampar o sol com a peneira, porque a política sentiu o cheiro de sangue, e tem vários tubarões no Senado Federal há muito tempo querendo entrar nas entranhas do Supremo Tribunal Federal e fazer uma espécie de exumação ali da corte, né? Dando também satisfações para a opinião pública. Uma parte da sociedade há muitos anos cobra um maior escrutínio do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a situação está longe do fim e esse requerimento aprovado na CPI só mostra que a tentativa de controlar externamente, né, os dados que estão surgindo a partir do escândalo do Master está falhando miseravelmente. Verdade. Estava vendo aqui a lista completa de convocados e convidados, né, pela CPI do crime organizado. A gente está acompanhando essa CPI. O Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, ele foi convocado para falar à CPI. Também foi convocado Paulo Guedes, ex-ministro da Economia na gestão Bolsonaro, João Roma, ex-ministro da Cidadania no governo Bolsonaro, e Ronaldo Bento, ex-ministro da Cidadania também no governo Bolsonaro. José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli. Foram convidados Gabriel Galípolo. Convite não tem a obrigação de comparecer, né? O Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, Guido Mantega, ex-ministro do Planejamento e Fazenda nos governos Lula e Dilma, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ministros do Supremo, Viviane Barsi de Moraes, advogada e esposa do ministro Alexandre de Moraes. Carla.
Isso mostra, Diego, essas convocações mostram também que há uma disposição aí de se voltar um pouco, né? O escândalo do Master, ele não é um escândalo que começou agora, ele está sendo, a gente está vendo, né, essas teias serem reveladas com as investigações, mas muito se fala que ele de fato começou e ali na gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central, onde existiu a operação com o BRB, onde já havia sinais de que o banco não tinha uma sustentabilidade, ofertando, enfim, tinha ali todo tem ali, né, indícios de que já se sabia de que a instituição estava caminhando para uma possível liquidação, né, ou para uma insolvência. Então, o que acontece? A CPI vai lá e fala, bom, lá atrás a gente vai precisar ouvir mesmo e a gente vai convocar essas pessoas. Um interlocutor do ex-ministro Paulo Guedes aqui, com quem eu falei mais cedo após a convocação, disse que recebeu com tranquilidade, mas um certo espanto. Ainda estou esperando algumas outras respostas desses outros ministros e do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que já começou a falar um pouco publicamente sobre o assunto, recentemente deu algumas entrevistas, Diego, negando qualquer tipo de interferência ou favorecimento a Daniel Vorcaro, né, durante a gestão dele à frente do Banco Central. Agora, como a Dani colocou, né, esse dia de hoje, essas convocações, o que foi aprovado hoje na CPI, continua colocando o Supremo Tribunal Federal em uma situação extremamente delicada, né? Apesar dos ministros Moraes e Dias Toffoli, que são aí da Suprema Corte, os representantes que estão, assim, digamos, mais envolvidos nesse escândalo do Master, eles são convidados, eles não são convocados. Mas aí você tem os irmãos do ministro convocados, você tem essa quebra de sigilo das empresas ligadas à família do ministro. Ou seja, eu estou me sentindo, às vezes, gente, eu fico repetindo muito isso, mas é porque ontem eu ainda estava em São Paulo, tive uma série de conversas com algumas pessoas do mercado financeiro e realmente é muito difícil das pessoas arriscarem aonde isso vai parar. A gente tem numa outra frente a Polícia Federal investigando, agora com o novo relator, ministro da Mendonça do Supremo Tribunal Federal, tomando o pé ali da relação e deixando a Polícia Federal atuar com as provas, enfim, agindo um pouco diferente do que vinha agindo Dias Toffoli quando ele estava com a relatoria, mas a gente tem esse avanço da CPI que também chavão, aquelas máximas, a gente também nunca sabe onde termina, né? Então, assim, Diego, hoje foi um dia aí importante, vamos ver, a gente continua na apuração e na reportagem como é que se manifestam esses ex-integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e vamos ver nos desdobramentos aí como é que vai ficar essa situação dos irmãos, que, como a Dani colocou, deve acabar caindo no Supremo, enfim, e dos próprios ministros que receberam os convites. Se algum deles vai se dispor aí, acho difícil, mas vamos ver. Mas o fato é que, ao que parece, o ano começou aqui também, muita gente falando isso essa semana, né? De fato, o ano começou e vai ter muito trabalho pela frente, e o escândalo do Master, ao que tudo indica, está longe de chegar ao seu fim.